Olá, amiguinhos, amiguinhas. Hoje a nossa proposta aqui é estudarmos hidrostática. É um assunto bastante interessante, com uma aplicabilidade muito grande no nosso dia a dia. Como é um assunto amplo, nós vamos dividir, vamos segmentar esse assunto. Tá? Então vamos começar por estudar a diferença entre densidade e massa específica. Dá uma olhadinha para cá. Densidade, representado pela letra D. Massa específica, representado pela letra Mi. Mas na hora de calcular a densidade e a massa específica, a fórmula é a mesma. É massa sobre volume. E aí? São iguais? São diferentes? Como é que fica isso? O problema está no conceito. A física é conceito. Você tem que se preocupar nisso. As formulinhas, elas representam tem um valor muito grande, né, para a gente poder resolver qualquer problema. Mas não passa de 20%. Tá? Se você pegar outros 40%, tem a interpretação do problema e os outros 40% conceito. Tá? Então vamos ao conceito de densidade. Densidade a gente aplica quando a gente está estudando um corpo. Por exemplo, eu vou falar de uma cadeira. A cadeira é um corpo, mas ela pode ser de tecido, espuma, ferro, borracha, tem vários elementos ali. Então, quando eu falo da cadeira como um todo, eu estou me referindo à densidade, não posso falar em massa específica. Tá? Agora, se eu vou falar em cada um desses elementos que constituem a cadeira, como a espuma, o tecido, o ferro, a borracha, cada elemento desse, aí eu posso falar em massa específica. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui pode estar representando a nossa cadeira. Tá? Eu tenho aqui uma parte da cadeira, que eu chamo de parte 1, onde eu tenho massa M1, volume V1. A outra parte, por exemplo, poderia ser o tecido, parte 2, tem massa M2, volume V2. E o ferro, por exemplo, da cadeira, massa M3 e volume V3. Lembrando que a nossa cadeira é o corpo. Se eu quero falar em densidade do corpo, eu pego a massa total, então tem aqui M1 mais M2 mais M3, e vou dividir pelo volume total, V1 mais V2 mais V3. Então, densidade do corpo. Agora, se eu quero falar em cada parte que constitui esse corpo, aí eu tenho que falar massa específica, eu não posso falar densidade. Então, a massa específica dessa parte 1 seria somente a massa dessa parte 1 dividida pelo volume da parte 1. A massa específica da parte 2 seria a massa correspondente a essa parte 2 dividida pelo volume da parte 2. A massa específica da parte 3 é a massa da parte 3 dividido pelo volume da parte 3. Parece besteira, mas não é não. Isso vai implicar em uma série de coisas bastante interessantes. Se eu pegasse, por exemplo, uma grande chapa de ferro, uma grande placa de ferro, eu pego essa massa de ferro, divido pelo volume do ferro, e como só tem ferro ali, eu vou ver que a massa específica do ferro ela é bastante alta. Se eu pegar essa placa de ferro e jogar no mar, essa placa de ferro vai afundar. Agora, se eu pegar essa placa de ferro, que eu não disse qual é o tamanho, e der um formato de um navio, por exemplo, lacrar essa placa de ferro e dentro tiver ar, olha o que aconteceu. O volume agora cresceu. O volume desse corpo gigante cresceu. Não é mais o volume do ferro. Eu tenho ali o volume do ferro mais o volume de ar que tem esse navio. E eu tenho a massa de ferro mais a massa de ar, que é bem pequena. Então, a densidade desse corpo, que é o navio, agora torna-se bem menor que a densidade da água. Por isso ele flutua. Tá? Vamos seguir. Quando é que a densidade
ela vai coincidir com a massa específica, porque nem sempre ela é diferente, não. Tem situações que a densidade coincide com a massa específica. Olha o exemplo aqui, bem clássico para a gente, encontra em tudo que é livro. Eu pego uma esfera de ouro, por exemplo. Então, ouro. Essa esfera tem massa M e volume V. Se eu quiser calcular a densidade da esfera, eu vou pegar a massa da esfera dividido pelo volume. Mas se eu for calcular a massa específica do ouro que tem nessa esfera, a massa específica do ouro, vai ser a mesma massa M pelo mesmo volume, porque a massa de ouro que tem é M e o volume de ouro que tem é V. Então, a densidade e a massa específica, elas vão coincidir quando o corpo for homogêneo e maciço. Então, densidade e massa específica, elas vão coincidir. Agora, não é só para corpos homogêneos e maciços, não. Por exemplo, em líquidos e gases, a densidade também costuma coincidir com massa específica. Eu coloquei como exemplo aqui uma substância que a gente usa muito, que é a água, né? Então, como exemplo, eu tenho massa específica da água ou densidade da água, que seria 1 grama por centímetro cúbico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar 1 centímetro cúbico de água, eu vou ter 1 grama, a massa de 1 grama de água. Mas transformando as unidades, isso vai ser assunto para uma aula mais à frente, né? 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1 quilograma por litro, que significa 1000 quilogramas por metro cúbico. Olha que curiosidade, olha que coisa interessante. Se eu pegar uma caixa, né? Uma caixa d'água cúbica, 1 metro por 1 metro por 1 metro, comprimento, largura e altura, 1 metro cúbico de água. Então, olhando para cá, eu vejo que a cada 1 metro cúbico de água, eu tenho 1000 quilogramas. 1000 quilogramas. Já pararam para pensar o que significa 1000 quilogramas? 1 tonelada. Então, numa caixa d'água de 1 metro cúbico, eu tenho 1 tonelada de água. 1 tonelada é mais ou menos a massa de um carro. E 1 metro cúbico não é algo gigantesco, não. É algo que está aqui bem perto da gente, a uma altura desse tamanhozinho aqui, e você diz assim, mas a água é leve. Mas a densidade dela nos mostra que em 1 metro cúbico é equivalente a eu pegar um carro e colocar no lugar daquela caixa d'água. Vamos prosseguir para o próximo assunto.